A chuva martela implacável sobre o asfalto da Quinta Avenida nesta madrugada gelada de dezembro. Entre as sombras projetadas pelos prédios luxuosos, uma silhueta masculina emerge de um Rolls-Royce preto, carregando algo precioso contra o peito. Edward Morrison, magnata da construção civil, caminha com passos pesados em direção à igreja de São Miguel, seus sapatos italianos ecoando nas pedras molhadas da calçada deserta. O homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados mesmo sob a tempestade, treme não apenas pelo frio que penetra seu casaco de lã importado. Em seus braços, envolto em um cobertor de cachemir azul claro, dorme um recém-nascido de pele escura, alheio ao drama que se desenrola ao seu redor. As lágrimas se misturam à chuva no rosto enrugado de Edward, enquanto ele sobe os degraus de mármore da igreja centenária. Padre Gabriel Mendonça, um homem negro de 45 anos, desperta com o som insistente da campainha. Sua batina preta contrasta com a pele morena enquanto ele se levanta da cama simples em seu pequeno quarto nos fundos da igreja. O religioso sente que algo extraordinário está para acontecer, uma intuição que aprendeu a não ignorar após 2 décadas servindo aquela comunidade. Ao abrir a pesada porta de madeira, Gabriel se depara com Edward Morrison ajoelhado nos degraus, o bebê ainda em seus braços. A chuva encharcou completamente o empresário, mas ele permanece imóvel, como se o peso de sua decisão o tivesse transformado em pedra. O padre reconhece imediatamente o homem mais poderoso da cidade, aquele cujos empreendimentos moldaram o horizonte urbano. O bebê se mexe inquieto, seus pequenos punhos se agitando no ar enquanto emite um choro baixinho que corta o silêncio da noite. Edward olha para a criança com uma mistura de amor e desespero que faz o coração do padre se contrair. Morrison sempre foi conhecido por sua frieza nos negócios, mas neste momento parece um homem quebrado, vulnerável como qualquer pai em crise. Gabriel se aproxima lentamente, estendendo as mãos para ajudar o empresário a se levantar. A proximidade revela detalhes que apenas a luz do lampião da igreja permite enxergar, as olheiras profundas de Edward, a barba por fazer, o tremor em suas mãos calejadas pelo trabalho, mesmo sendo um homem de escritório há décadas. Este não é o Morrison imponente que aparece nas capas de revistas de negócios. Dentro da igreja, sob a luz dourada das velas que nunca se apagam, o contraste entre os dois homens se torna ainda mais evidente. Edward, representante da elite branca que domina a cidade há gerações, e Gabriel, filho de uma empregada doméstica que se tornou o líder espiritual da comunidade mais carente do bairro. Entre eles, o bebê que simboliza uma ponte entre dois mundos aparentemente incompatíveis. O empresário finalmente fala, sua voz rouca revelando noites sem dormir. Ele conta que a criança é seu neto, filho de sua filha única com um jovem que ela conheceu na universidade. A família Morrison rejeitou completamente o relacionamento interracial, criando um abismo que levou a filha a cortar todos os laços. Agora, com a morte dela em um acidente de carro, Edward se vê responsável por uma criança que sua esposa e sociedade jamais aceitarão. Gabriel escuta em silêncio, balançando suavemente o bebê que se acalmou em seus braços experientes. O padre já cuidou de dezenas de crianças abandonadas ao longo dos anos, mas nunca uma situação carregou tanto simbolismo social. Ele observa os traços delicados da criança, a pele que carrega a herança de 2 mundos, os olhos que ainda não sabem das barreiras que a sociedade tentará impor. A decisão de Edward está tomada, ele não pode levar o menino para casa sem destruir sua família e seus negócios. A pressão social, os comentários, os olhares de julgamento de seus pares seriam insuportáveis. Morrison explica que providenciará sustento financeiro através de doações anônimas, mas não pode assumir publicamente a paternidade da criança. É uma solução covarde que ele mesmo reconhece, mas a única que vislumbra. O padre sente a responsabilidade imensa que está sendo depositada em seus ombros. Não se trata apenas de cuidar de mais um órfão, mas de proteger uma criança que representa tudo que a sociedade tenta segregar. Gabriel sabe que este momento definirá não apenas o futuro do bebê, mas também testará todos os valores que ele prega do púlpito todos os domingos. Quando Edward se prepara para partir, deixando para trás não apenas o neto, mas também uma parte de sua humanidade, o bebê abre os olhos pela primeira vez desde que chegou à igreja. Seus olhos escuros e brilhantes fixam-se no rosto do padre, como se reconhecesse nele a figura paterna que acabará de perder.
É um momento que fará Gabriel questionar tudo sobre fé, família e o verdadeiro significado de paternidade. Se você está sentindo o peso dessa história, curta o vídeo agora e se inscreva no canal para não perder o desfecho. A porta da igreja se fecha atrás de Edward Morrison, mas o eco de sua decisão permanecerá ecoando pelos corredores sagrados. O padre Gabriel olha para o bebê em seus braços e sussurra uma oração, sem saber que está prestes a embarcar na jornada mais transformadora de sua vida, uma jornada que mudará não apenas seu destino, mas o de toda a comunidade ao seu redor. O amanhecer traz consigo uma rotina completamente nova para o padre Gabriel. Enquanto prepara a mamadeira com água morna, suas mãos trêmulas revelam a inexperiência de um homem que dedicou a vida ao celibato e ao serviço espiritual. O bebê, que ele decidiu chamar de Miguel em homenagem ao padroeiro da igreja, dorme pacefulho em um berço improvisado feito de gavetas revestidas com toalhas macias doadas pela comunidade. A notícia do bebê abandonado se espalha rapidamente pelo bairro. Dona Carmen, uma senhora de 80 anos que nunca perdeu uma missa matinal, é a primeira a aparecer com um saco cheio de fraldas e roupinhas. Seus olhos brilham de emoção enquanto observa Miguel, lembrando-se dos próprios filhos que criou sozinha após ficar viúva jovem. Ela sussurra para Gabriel que Deus tem planos especiais para aquela criança. Do outro lado da cidade, Edward Morrison enfrenta seus próprios demônios. Em sua mansão de 3 andares no bairro mais exclusivo, ele tenta manter a rotina normal, mas cada objeto luxuoso parece acusá-lo de covardia. Sua esposa, Vitória, uma mulher de 55 anos obcecada por status social, nota a mudança no comportamento do marido, mas atribui ao estresse dos negócios. Ela não faz ideia de que se tornou avó na noite anterior. Gabriel descobre rapidamente que cuidar de um recém-nascido é uma tarefa hercúlea. Entre as mamadas de 3 em 3 horas, as fraldas sujas e o choro inconsolável durante a madrugada, o padre mal consegue preparar os sermões. Mas há algo na vulnerabilidade de Miguel que desperta nele um instinto protetor que nunca imaginou possuir. Cada sorriso banguela, cada movimento dos pequenos dedos, cada momento de paz enquanto o bebê dorme em seu colo, preenche um vazio que Gabriel nem sabia que existia. A comunidade da igreja se mobiliza de forma surpreendente. Maria Santos, mãe solteira de 3 filhos, oferece-se para ajudar durante as noites, dividindo a responsabilidade com outras mulheres do bairro que sabem como é difícil criar uma criança sozinha. Roberto, um mecânico aposentado, aparece com um berço de verdade que ele mesmo construiu, pintado de azul céu com pequenos anjos entalhados na madeira. Enquanto isso, Edward luta contra a culpa que o consome. Durante as reuniões de negócios, sua mente vaga para o neto que abandonou. Ele se pergunta se Miguel está bem alimentado, se dorme tranquilo, se sente falta de algo que apenas um avô poderia proporcionar. A dor é tão intensa que ele começa a desenvolver insônia, passando as noites caminhando pela casa vazia, imaginando como seria diferente se tivesse tido coragem de enfrentar a sociedade. Gabriel, por sua vez, encontra na paternidade improvisada uma nova dimensão de sua fé. Cada cuidado com Miguel se torna uma oração silenciosa, cada momento de ternura uma comunhão com o divino. O padre começa a entender que o amor paternal talvez seja a forma mais pura de amor incondicional que existe, um reflexo terreno do amor divino que ele sempre pregou mas nunca experimentou de forma tão visceral. As mulheres da comunidade formam uma rede de apoio admirável. Elas se revezam para ajudar Gabriel, trazendo comida caseira, roupas feitas à mão e principalmente experiência prática no cuidado infantil. Joana, uma enfermeira aposentada, ensina o padre como dar banho no bebê sem medo, como reconhecer os diferentes tipos de choro e como acalmar Miguel quando nada mais funciona. Edward começa a fazer doações generosas para a igreja, sempre de forma anônima. Ele manda instalar um aquecedor no quarto onde Miguel dorme, providencia fraldas e leite em pó da melhor qualidade, e até mesmo contrata discretamente um pediatra particular para fazer visitas regulares. É sua forma silenciosa de participar da vida do neto, mesmo mantendo a distância física e emocional que sua covardia lhe impõe. O padre percebe de onde vêm os recursos extras, mas nunca confronta Edward diretamente. Gabriel entende que o empresário está lutando uma batalha interna entre o amor pelo neto e o medo das consequências sociais.
O religioso ora todas as noites para que Edward encontre forças para superar seus próprios preconceitos e os da sociedade que o cerca. Miguel cresce rapidamente sob os cuidados da comunidade. Aos 3 meses, já sorri para Gabriel como se ele fosse realmente seu pai biológico. O bebê se torna o centro das atenções durante as missas dominicais, passando de colo em colo entre as mulheres que o adoram como se fosse filho de todas elas. A criança traz uma alegria contagiante para a igreja, uma luz nova que ilumina até os corações mais endurecidos. A transformação em Gabriel é notável. O homem tímido e introspectivo que dedicava suas horas apenas aos estudos teológicos agora divide seu tempo entre os cuidados com Miguel e suas responsabilidades pastorais. Ele aprende a trocar fraldas enquanto prepara homilias, a embalar o bebê enquanto atende confissões, a encontrar Deus nos momentos mais simples e cotidianos da paternidade. Edward continua observando de longe, mas sua resistência começa a se quebrar. Ele passa pelas proximidades da igreja com frequência crescente, sempre no mesmo horário em que sabe que Gabriel leva Miguel para tomar sol no pequeno jardim. Cada vislumbre da criança fortalece nele o desejo de se aproximar, mas o medo ainda é mais forte que o amor. A conexão entre o padre e a criança se aprofunda com cada dia que passa. Gabriel descobre que ser pai não é apenas sobre prover necessidades básicas, mas sobre criar um vínculo emocional que transcende sangue e DNA. Miguel não é apenas uma responsabilidade que ele aceitou, mas tornou-se genuinamente seu filho do coração, uma dádiva que mudou completamente sua perspectiva sobre amor, família e propósito de vida. 6 meses após a chegada de Miguel à igreja, uma reviravolta inesperada abala toda a estrutura cuidadosamente construída ao redor da criança. Victoria Morrison, esposa de Edward, descobre por acaso as transferências bancárias regulares para a Igreja de São Miguel enquanto organiza os documentos fiscais da família. Sua curiosidade a leva a contratar um investigador particular, que rapidamente desvenda toda a verdade sobre o neto que ela nem sabia que existia. A fúria de Victoria é devastadora. Mulher acostumada a controlar cada aspecto de sua vida social e familiar, ela se sente traída não apenas pelo marido, mas pela própria existência de uma criança que considera uma mancha na reputação impecável dos Morrison. Em uma confrontação épica no escritório de Edward, ela exige que ele tome providências imediatas para resolver o que ela chama de problema antes que vire escândalo público. Edward, já fragilizado pela culpa dos últimos meses, sucumbe à pressão da esposa e dos sócios do clube exclusivo onde mantém seus negócios mais importantes. Ele procura um advogado especialista em adoção para iniciar os trâmites legais que removerão Miguel definitivamente de suas vidas. O plano é transferir a custódia para o Estado, garantindo que a criança seja adotada por uma família distante, preferencialmente em outro estado. Gabriel percebe a mudança no comportamento das pessoas ao seu redor. As doações anônimas cessam abruptamente, e ele nota olhares estranhos de alguns paroquianos mais conservadores que começaram a questionar a presença de uma criança na vida de um padre celibatário. Rumores maliciosos começam a circular no bairro, plantados estrategicamente por pessoas contratadas por Victoria para manchar a reputação do religioso. A situação se complica quando assistentes sociais aparecem na igreja para uma inspeção surpresa. Eles questionam a legalidade da guarda informal de Miguel por um padre solteiro, exigindo documentação que Gabriel não possui. O religioso percebe que está enfrentando uma batalha muito maior do que imaginava, uma guerra declarada por forças poderosas que querem remover Miguel de sua vida. Miguel, agora com 9 meses, começou a engatinhar pelos corredores da igreja e a balbuciar suas primeiras palavras. A criança floresceu sob os cuidados amorosos da comunidade, desenvolvendo-se perfeitamente tanto física quanto emocionalmente. Ver a felicidade inocente do menino contrastando com a tempestade que se forma ao seu redor parte o coração de Gabriel, que se prepara para a luta mais importante de sua vida. A pressão aumenta quando o bispo da diocese recebe uma carta anônima questionando a adequação de um padre criar uma criança. Embora o superior eclesiástico confie em Gabriel, ele não pode ignorar as implicações políticas e sociais da situação. Uma reunião tensa é marcada para discutir o futuro de Miguel, colocando Gabriel entre a obediência à hierarquia da igreja e o amor paternal que desenvolveu pela criança. Edward, impulsionado pelos últimos vestígios de consciência que lhe restam, decide fazer uma visita noturna à igreja antes que os processos legais se tornem irreversíveis.
Ele chega no momento exato em que Gabriel está dando a mamadeira da madrugada para Miguel, uma cena de ternura paternal que o deixa profundamente emocionado. O encontro entre os dois homens será carregado de tensão, culpa e uma última oportunidade de redenção. O empresário revela para Gabriel toda a conspiração montada por Vitória e as ameaças legais que estão por vir. Ele confessa que não tem forças para lutar contra todo o sistema que o cerca, mas ao mesmo tempo não consegue mais viver com o peso da covardia. Edward se encontra em um ponto de ruptura, sabendo que sua próxima decisão definirá não apenas o destino de Miguel, mas também sua própria humanidade. Gabriel, segurando Miguel nos braços enquanto escuta as confissões de Edward, sente uma transformação profunda se operando em seu interior. O padre que sempre pregou sobre perdão e redenção agora precisa decidir se estenderá essa graça para o homem que está destruindo sua família improvisada. A conversa entre eles se torna um momento de verdade sobre paternidade, coragem e o preço da aceitação social. A comunidade da igreja, percebendo a ameaça que paira sobre Miguel, começa a se organizar de forma espontânea. Famílias inteiras se oferecem para testemunhar em favor de Gabriel. Mulheres que ajudaram a cuidar do bebê preparam-se para declarar publicamente o quanto a criança floresceu sob os cuidados do padre. Uma rede de proteção humana se forma ao redor de Miguel, mostrando que família vai muito além de laços sanguíneos. Se essa virada te surpreendeu, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar nosso trabalho e receber mais histórias como esta. A noite termina com Edward partindo mais uma vez, mas desta vez carregando uma decisão que mudará tudo. Gabriel permanece acordado até o amanhecer, segurando Miguel contra o peito, sabendo que as próximas horas trarão consequências definitivas. O padre sussurra uma oração pedindo forças para enfrentar qualquer batalha que seja necessária para proteger seu filho do coração, preparando-se para o confronto mais decisivo de sua vida sacerdotal. O amanhecer do dia seguinte traz consigo uma transformação radical em Edward Morrison. Depois de uma noite insone caminhando pelos jardins de sua mansão, o empresário toma a decisão mais corajosa de sua vida. Ele acorda Vitória com uma determinação que ela nunca viu antes, anunciando que irá buscar Miguel na igreja e trazê-lo para casa, independentemente das consequências sociais ou financeiras. A reação de Vitória é explosiva. Ela ameaça deixá-lo, expô-lo publicamente e arruinar todos os seus negócios se ele trouxer aquela criança para dentro de casa. Mas Edward, pela primeira vez em décadas de casamento, permanece inabalável. Ele olha nos olhos da esposa e declara que perdeu uma filha por causa do preconceito, não perderá também o neto. A discussão ecoa pela mansão enquanto ele se veste com suas melhores roupas, preparando-se para o que considera a reunião de negócios mais importante de sua carreira. Enquanto isso, na igreja, Gabriel recebe a visita inesperada do advogado contratado por Edward, mas desta vez com uma proposta completamente diferente. O homem elegante e bem vestido explica que seu cliente deseja iniciar os procedimentos legais para a adoção formal de Miguel, garantindo todos os direitos e proteções legais para a criança. O padre, inicialmente desconfiado, percebe a sinceridade na mudança de Edward quando o próprio empresário aparece na porta da igreja. Edward entra carregando uma pasta de documentos e o coração cheio de arrependimento. Ele se ajoelha novamente diante de Gabriel, mas desta vez não para abandonar Miguel, e sim para pedir perdão e uma segunda chance de ser o avô que a criança merece. As lágrimas rolam livremente por seu rosto enquanto ele confessa que passou os últimos meses sendo um covarde, mas que o amor pelo neto finalmente venceu o medo da sociedade. Miguel, agora caminhando com passos trôpegos, corre em direção a Edward como se reconhecesse instintivamente o vínculo sanguíneo que os une. A cena emociona até mesmo o advogado, que testemunha um momento de reconexão familiar que raramente vê em sua prática profissional. Edward pega o neto nos braços pela primeira vez desde aquela noite chuvosa, e ambos parecem se completar, como duas peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam. Gabriel observa a interação entre avô e neto com sentimentos conflitantes. Por um lado, sente alegria ao ver Edward assumindo sua responsabilidade familiar. Por outro, o medo de perder Miguel o consome, pois sabe que o empresário tem recursos e influência para obter a guarda legal da criança. O padre se debate entre o que considera melhor para Miguel e seu próprio apego paternal desenvolvido ao longo dos meses de cuidado. A proposta de Edward surpreende a todos.
Ele não quer tirar Miguel da igreja nem separar a criança de Gabriel. O empresário propõe uma guarda compartilhada informal, onde Miguel continuará morando na igreja sob os cuidados do padre, mas com Edward assumindo publicamente sua condição de avô e provendo todo o suporte financeiro e legal necessário. É uma solução inovadora que preserva a família que se formou naturalmente ao redor da criança. A comunidade da igreja reage com emoção à decisão de Edward. Dona Carmen, que se tornou uma avó honorária de Miguel, abraça o empresário com lágrimas nos olhos, agradecendo por ele ter encontrado coragem para fazer a coisa certa. Roberto, o mecânico que construiu o berço, aperta a mão de Edward com respeito, reconhecendo nele um homem que soube superar seus próprios preconceitos pelo amor de uma criança. Vitória Morrison não aceita a decisão do marido e cumpre suas ameaças. Ela move a ação de divórcio e inicia uma campanha de difamação contra Edward em todos os círculos sociais que frequentam. Muitos sócios de negócios se afastam, contratos são cancelados e a fortuna dos Morrison sofre um baque considerável. Mas Edward enfrenta cada perda com a serenidade de um homem que finalmente encontrou seu verdadeiro propósito. O processo de formalização da nova situação familiar não é simples. Advogados, assistentes sociais e representantes da diocese se envolvem em negociações complexas para encontrar um arranjo legal que satisfaça todas as partes. Gabriel precisa provar sua capacidade de ser tutor de Miguel, enquanto Edward luta contra o sistema burocrático que inicialmente resistia à ideia de uma guarda compartilhada tão inusitada. A primeira aparição pública de Edward com Miguel acontece durante a missa dominical na igreja de São Miguel. O empresário, vestindo um terno simples em vez de suas roupas de grife, senta-se na primeira fileira segurando o neto no colo. A congregação, inicialmente surpresa, aos poucos abraça a presença do homem que eles só conheciam pelas manchetes de jornal. É um momento de reconciliação não apenas familiar, mas social. Miguel se torna a ponte que une dois mundos completamente diferentes. Na igreja, ele brinca com as crianças da comunidade carente, aprende as primeiras palavras em português com Gabriel e recebe o carinho coletivo de dezenas de mães e avós substitutas. Na mansão Morrison, que Edward reforma completamente para receber o neto, Miguel experimenta privilégios materiais, mas sempre retorna para a igreja, que considera seu verdadeiro lar. A transformação de Edward é completa e irreversível. O homem que um dia se curvou às pressões sociais agora usa sua influência para apoiar causas relacionadas à igualdade racial e adoção interracial. Ele estabelece uma fundação em nome de sua filha falecida, dedicada a ajudar famílias que enfrentam discriminação por causa de relacionamentos interraciais. Sua vida ganha um propósito que o dinheiro nunca conseguiu proporcionar. Gabriel encontra na situação uma nova forma de ministério. Ele se torna um conselheiro respeitado para famílias adotivas e casos complexos de guarda, usando sua experiência com Miguel para ajudar outras crianças em situações similares. O padre descobre que sua vocação não se limita ao púlpito, mas se estende ao cuidado prático e amoroso daqueles que mais precisam de proteção e acolhimento. 2 anos depois da decisão corajosa de Edward, Miguel se tornou uma criança vibrante de 3 anos que transita naturalmente entre dois mundos que aprenderam a se complementar. Na igreja de São Miguel, ele corre pelos corredores com a liberdade de quem se sente em casa, chamando Gabriel de papai e padre e sendo mimado por toda a comunidade que o viu crescer. Na mansão dos Morrison, reformada especialmente para recebê-lo, Miguel desfruta do amor incondicional de Edward, que se transformou no avô mais dedicado que qualquer criança poderia desejar. A manhã de domingo se tornou sagrada para essa família não convencional. Edward chega à igreja pontualmente às 8 da manhã, participando ativamente da preparação da missa ao lado de Gabriel. O empresário, que um dia se envergonhou de sua herança familiar, agora sente orgulho ao ver Miguel correndo pelo altar, ajudando o padre a organizar as velas e cumprimentando cada paroquiano como se fosse parente próximo. A criança se tornou o coração pulsante da comunidade. O sucesso da guarda compartilhada chamou a atenção da mídia nacional. Jornalistas de todo o país vêm documentar a história única de Miguel, Gabriel e Edward, transformando-os em símbolo de como o amor pode superar barreiras sociais e preconceitos arraigados. O caso serve de inspiração para outras famílias enfrentando situações similares e influencia mudanças na legislação sobre adoção e guarda compartilhada.
Miguel desenvolve uma personalidade cativante que reflete o melhor dos dois ambientes em que cresce. Ele tem a generosidade e humildade aprendidas na igreja, combinadas com a confiança e determinação herdadas da linhagem Morrison. A criança fala com naturalidade sobre ter dois pais que se amam e trabalham juntos para cuidar dele, normalizando um arranjo familiar que muitos consideravam impossível. Gabriel e Edward desenvolveram uma amizade profunda baseada no amor mútuo por Miguel e no respeito pelas diferentes contribuições que cada um oferece à formação da criança. O padre ensina valores espirituais e simplicidade, enquanto o empresário proporciona oportunidades educacionais e experiências que ampliam os horizontes de Miguel. Juntos, eles criam um ambiente de aprendizado rico e equilibrado. A Fundação Sarah Morrison, nomeada em homenagem à filha de Edward, já ajudou centenas de famílias interraciais e crianças em situação de abandono. Miguel, mesmo sendo muito pequeno, participa das atividades da fundação, distribuindo brinquedos para outras crianças e servindo como embaixador involuntário da causa. Sua presença nos eventos torna as histórias mais humanas e tocantes para os doadores e voluntários. Victoria Morrison, após o divórcio conturbado, mudou-se para a Europa e raramente mantém contato com Edward. Ocasionalmente, ela vê fotos de Miguel nas redes sociais da fundação e sente uma pontada de arrependimento por ter perdido a chance de conhecer um neto que claramente traz felicidade para todos ao seu redor. Alguns amigos próximos relatam que ela demonstra curiosidade sobre a criança, mas seu orgulho ainda a impede de dar o primeiro passo para um possível reencontro. A comunidade da Igreja de São Miguel floresceu de forma extraordinária desde a chegada de Miguel. As doações aumentaram significativamente, não apenas pela contribuição de Edward, mas pelo interesse genuíno de pessoas que se inspiraram na história da família. Novos programas sociais foram criados, incluindo um centro de acolhimento para crianças abandonadas e um programa de mentoria para pais adotivos. Miguel começou a frequentar uma escola particular de prestígio, custeada por Edward, mas mantém vínculos fortes com as crianças da comunidade da igreja. Ele divide seus brinquedos caros com os amigos menos favorecidos e convida colegas de classe para conhecer sua igreja, promovendo naturalmente a integração social que seus pais tanto valorizam. A criança se torna um pequeno embaixador da tolerância e inclusão. O relacionamento entre Gabriel e Edward evoluiu para uma parceria que vai além do cuidado com Miguel. Eles colaboram em projetos sociais, participam juntos de conferências sobre família e adoção, e se tornaram defensores públicos de arranjos familiares não tradicionais. Suas palestras emocionam audiências em todo o país, mostrando que família é construída com amor, não apenas com sangue. Edward completou sua transformação pessoal ao abrir mão voluntariamente de grande parte de sua fortuna para causas sociais. Ele mantém apenas o necessário para garantir o futuro de Miguel e sustentar suas atividades filantrópicas. O homem que um dia se definiu pelo patrimônio acumulado agora encontra realização no impacto positivo que causa na vida de outras pessoas. A Igreja de São Miguel se tornou um modelo de comunidade inclusiva, recebendo visitas de representantes religiosos de todo o mundo interessados em replicar o trabalho desenvolvido por Gabriel. O padre, que sempre foi tímido e introspectivo, descobriu uma vocação para a liderança que transcende os muros da igreja, influenciando políticas públicas relacionadas ao bem-estar infantil e justiça social. Miguel, agora com 3 anos, já demonstra sinais de uma personalidade excepcional. Ele é curioso, empático e possui uma capacidade natural de unir pessoas diferentes ao seu redor. Professores relatam que a criança frequentemente assume o papel de pacificador quando há conflitos entre colegas, e sua alegria contagiante transforma qualquer ambiente em que está presente. A história de Miguel se tornou lenda local, inspirando livros, documentários e até mesmo uma proposta de filme. Mas para Gabriel e Edward, a verdadeira vitória não está na fama ou reconhecimento público, mas sim nos momentos simples do cotidiano. Ver Miguel rir durante o banho, ouvi-lo rezar antes de dormir, sentir seus bracinhos pequenos em um abraço apertado que elimina qualquer dúvida sobre o poder transformador do amor incondicional. A cada dia que passa, fica mais claro que a decisão corajosa de Edward de enfrentar a sociedade e assumir sua responsabilidade paternal não apenas salvou Miguel, mas redimiu toda a família Morrison de gerações de preconceito e frieza emocional. A manhã ensolarada de primavera parece abençoar especialmente a Igreja de São Miguel neste domingo que marcará para sempre a vida de Miguel, Gabriel e Edward.
A criança, agora com 4 anos, corre pelos jardins da igreja com energia inesgotável, seus cabelos cacheados brilhando sob o sol enquanto ele brinca com as outras crianças da comunidade que se reuniram para uma celebração especial. Hoje não é apenas mais um domingo comum, é o dia em que a família não convencional que se formou ao redor do amor será oficialmente reconhecida perante Deus e a sociedade. Gabriel, vestindo sua melhor batina bordada à mão pelas senhoras da congregação, observa Miguel com um sorriso que não consegue conter. O padre que um dia se questionou sobre sua capacidade de amar como pai agora se sente completo, sabendo que cumpriu sua missão mais importante, criar uma criança cheia de amor, compaixão e alegria. Ao seu lado, Edward ajusta nervosamente a gravata, não por vaidade, mas pela emoção que toma conta de seu peito ao ver o neto correndo livre e feliz entre pessoas que o amam incondicionalmente. A cerimônia de batizado de Miguel havia sido adiada por anos devido às circunstâncias complexas de sua história, mas hoje finalmente acontecerá com a presença de toda a comunidade que participou de sua criação. O bispo da diocese, inicialmente cético sobre o arranjo familiar pouco ortodoxo, tornou-se um dos maiores defensores da causa após testemunhar pessoalmente a transformação positiva que Miguel trouxe para a vida de todos ao seu redor. Durante a preparação para a cerimônia, uma surpresa inesperada emociona a todos. Victoria Morrison aparece na porta da igreja, elegante mas visivelmente nervosa, carregando um presente cuidadosamente embrulhado para o neto que nunca conheceu. Seu retorno após 3 anos de ausência representa uma vitória final do amor sobre o orgulho e preconceito. Edward a recebe com gentileza, mas deixa claro que ela será bem-vinda apenas se aceitar Miguel exatamente como ele é. Miguel, com a inocência típica de uma criança, corre em direção à avó que acabará de conhecer, oferecendo-lhe uma flor que colhera no jardim da igreja. O gesto simples quebra todas as barreiras que Victoria havia construído ao redor do coração. Ela se ajoelha para ficar na altura do neto e, pela primeira vez em anos, suas lágrimas são de alegria em vez de amargura. É um momento de redenção que ninguém esperava, mas que todos reconhecem como necessário para completar a cura da família. A cerimônia de batizado se torna uma celebração de amor que transcende todas as expectativas. Miguel, vestindo um terno branco feito especialmente por Dona Carmen, caminha segurando as mãos de Gabriel e Edward em direção ao altar. O simbolismo é poderoso. Uma criança que representa a união de raças e classes sociais diferentes, amparada por 2 homens que aprenderam que paternidade não tem cor, religião ou status social, apenas amor genuíno. Quando Gabriel derrama a água benta sobre a cabeça de Miguel, pronunciando as palavras sagradas do sacramento, a criança sorri com uma pureza que toca o coração de todos os presentes. Neste momento, ele não é apenas o neto abandonado que encontrou uma família, mas um símbolo vivo de que o amor pode superar qualquer barreira imposta pela ignorância humana. Cada gota de água que escorre por seu rosto parece lavar também os pecados do preconceito de toda a comunidade. Edward, servindo como padrinho ao lado de Dona Carmen como madrinha, faz promessas solenes de proteger Miguel e guiá-lo no caminho da fé e do amor. Suas palavras ecoam pela igreja carregadas de sinceridade e emoção, representando a transformação completa de um homem que descobriu que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de amar sem condições ou preconceitos. A festa após o batizado transforma o pátio da igreja em um espaço de confraternização único, onde empresários bem-sucedidos conversam naturalmente com trabalhadores humildes, unidos pelo amor comum à criança que mudou a vida de todos. Miguel circula entre os convidados como um pequeno embaixador da harmonia social, distribuindo sorrisos e abraços que dissolvem qualquer tensão remanescente entre os diferentes grupos presentes. Gabriel pronuncia um sermão emocionante sobre como Deus usa os mais vulneráveis para ensinar as lições mais importantes sobre amor e aceitação. Ele conta como Miguel não apenas encontrou uma família, mas criou uma nova definição de família baseada no cuidado mútuo e no amor incondicional. O padre reconhece publicamente que foi ele quem mais aprendeu nesta jornada, descobrindo que ser pai é o ministério mais sagrado que qualquer homem pode exercer. Edward, tomando a palavra pela primeira vez em público na igreja, pede perdão à comunidade pelos anos de indiferença e preconceito. Ele reconhece que sua transformação só foi possível graças ao amor incondicional que recebeu de pessoas que tinham muito menos recursos materiais, mas infinitamente mais riqueza espiritual.
Sua fala emociona até os mais céticos, provando que a redenção genuína é sempre possível quando há arrependimento sincero. Miguel, já cansado da festividade, adormece no colo de Gabriel enquanto Edward observa com ternura infinita. A cena captura perfeitamente a essência desta família única, amor que transcende convenções sociais, cuidado que vai além de obrigações legais e uma conexão espiritual que nenhuma lei humana poderia regular ou definir. É a imagem perfeita de como deveria ser toda a família humana. Vitória, surpreendendo a todos, anuncia sua decisão de mudar-se de volta para a cidade e participar ativamente da vida do neto. Ela pede desculpas públicas pelo tempo perdido e promete honrar a família que se formou naturalmente ao redor de Miguel, sem tentar impor mudanças ou criar divisões. É o toque final na reconciliação familiar que parecia impossível apenas alguns anos atrás. A fundação criada em memória de Sarah Morrison anuncia a expansão de seus programas, agora contando com o apoio integral de Vitória, que decidiu dedicar sua própria fortuna pessoal à causa. A família reunificada se compromete a transformar a dor da perda em força para ajudar outras famílias enfrentando situações similares, criando um legado de amor que se perpetuará por gerações. Se essa história tocou seu coração, clique no botão de gostei e inscreva-se agora para não perder as próximas histórias que preparamos para você. Quando o sol se põe sobre a igreja de São Miguel, Miguel dorme peaceful em seu berço, agora cercado não apenas pelo amor de Gabriel e Edward, mas de uma família estendida que inclui Vitória, toda a comunidade da igreja e centenas de pessoas inspiradas por sua história. A criança que chegou abandonada numa noite chuvosa tornou-se o catalisador de uma revolução silenciosa baseada no amor incondicional, provando que as famílias mais belas são aquelas construídas com o coração, não apenas com o sangue.